Fala pessoal, Gabriel da Smart Invest e nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre o desempenho de novembro. Então vamos lá, começando falando um pouco do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, né? O Ibovespa ele fechou o mês de novembro com uma alta de 15,9%. Isso representa a maior alta para o mês de novembro desde 1999, extremamente relevante. Também é a maior alta para qualquer mês desde março de 2016. Quando a bolsa nesse mês subiu 16,97%. Também foi um mês que o dólar sofreu muito, então o dólar fechou com uma baixa de 7,28%, uma baixa bem expressiva, né? O mês de novembro também foi marcado por uma grande diferença entre os setores da bolsa brasileira, né? Então eu trouxe alguns setores aqui para a gente dar uma analisada. O setor financeiro, que é aquele setor de seguros, resseguros e principalmente os bancos, foi o que teve a maior alta. Teve uma alta de 16,89%. O setor de materiais básicos, ele teve uma alta de 13,95%. Materiais básicos são principalmente as exportadoras como Suzano, Klabin e outras nessa área. Já o setor de energia elétrica, que está relacionado a toda a cadeia de energia elétrica, né, desde a transmissão, a geração de energia, ela teve uma alta de 10,48%. E por último, um dos piores setores foi o setor de consumo, que teve uma alta de 8,93%. Então, do setor financeiro, que teve uma alta de 16,89%, a gente cai para o setor de consumo, que teve uma alta de 8,93%. Então, basicamente, a gente teve o setor financeiro, que é um setor muito relevante no Ibovespa, né? Então, boa parte do Ibovespa está relacionado ao setor financeiro, puxando muito, enquanto outros setores não conseguiram acompanhar essa alta. Então, é um dos principais meses que as carteiras, de maneira geral, não só na Smart Invest, mas principalmente os fundos e outras carteiras, têm uma dificuldade muito grande de conseguir performar melhor que o Ibovespa, porque foi uma alta muito setorizada, uma alta muito local. Voltando aqui para a tela, a gente tem esse desempenho de novembro, você encontra isso no site da Smart Invest, no setor de insights, então lá você vai encontrar esse relatório que a gente sempre solta todo mês relacionado ao desempenho do mês passado. Então aqui primeiro a gente tem o desempenho dos índices, né? Então os Estados Unidos teve uma alta muito expressiva de 10,75%, a Europa teve uma alta maior ainda, uma alta de 18,06%, e a China uma alta expressiva aí de 5,19%. Bom, então aqui na tela a gente tem todas as carteiras da Smart Invest, né? Então a gente divide ali em 4 categorias atualmente, né? São as carteiras mensais, as carteiras semanais, as carteiras quinzenais e as carteiras trimestrais. Beleza? Então a gente tem uma coluna ali que a gente consegue ver o desempenho no mês e tem a outra coluna que a gente consegue ver o desempenho no ano, né? Então a gente vê ali no mês, a gente consegue ver exatamente o desempenho de cada carteira ordenado da maior pela menor. Então a gente vê ali a primeira carteira, foi a dica de hoje, turnaround. E até um pouco da natureza dela explica essa alta, né? Uma carteira que busca as empresas que estão em momentos de virada, né? Então, que estão vindo de uma baixa e buscam uma nova alta. A mesma coisa para a PL abaixo da média, que foi a segunda carteira. Teve ali 17,78%. E é uma carteira que busca ativos que estejam desvalorizados baseado no seu preço passado, né? Então, baseado no preço sobre o lucro, você entende que essa ação pode estar desvalorizada. E era uma carteira que, se eu não me engano, ela tinha uma exposição bem legal em bancos. Então, o setor financeiro puxando bem. Depois a gente veio o Ibovespa, e daí para baixo, todas as carteiras tiveram uma performance pior do que o Ibovespa. Então, a Recovery, que fica ali bem colado no Ibovespa, teve um desempenho de 14,84%. Depois vem a dica de hoje PEG. Aí depois fica ali muito na faixa entre 11% e 9%, né? Um desempenho que é muito bom, mas quando você compara com o Ibovespa não foi um desempenho excelente, né? O ideal é sempre ser melhor que o Ibovespa, mas vai acontecer. Nenhuma carteira vai ser melhor que o Ibovespa todo mês. E o legal é ver isso no longo prazo, né? Você conseguir mapear. Então, depende da carteira, a carteira vai ser melhor que o Ibovespa, 60%, 65%. Cada carteira tem um pouco da sua especificidade. Então, isso é bem legal de você abrir o relatório de cada carteira e conseguir entender isso um pouco melhor para conseguir analisar. E a única carteira que chama um pouco mais atenção é a Rende Darby, que ficou menos 0,02%. Então foi uma carteira que no início do mês ela teve uma posição bem defensiva, então ela chegou até a proteger um pouco do capital em reserva, então ela deixou parte do valor investido em caixa para uma reserva de oportunidade e acabou perdendo um pouco essa alta do Ibovespa no mês. Né? Mas igual eu te falo, a Smart Invest é toda voltada para o longo prazo, um mês ele não significa muita coisa. Então é sempre importante entender um pouco mais o que aconteceu, por que teve um desempenho ali abaixo da média. Quando a gente olha para o desempenho das carteiras de investimento geral, então as carteiras que possuem renda fixa, a gente já vê as carteiras puxando muito bem.
Então todas as carteiras fechando ali no terreno positivo e, como de costume, a gente vê uma escadinha, né? Então, a melhor carteira foi a carteira que teve a menor exposição em renda fixa e a pior, no caso, que ainda se torna um excelente investimento com 2,34%, foi a carteira que tem 80% em renda fixa. Por quê? Quando você tem a renda variável puxando muito forte, é esperado que até a renda fixa segure. Então, quem tinha uma exposição menor na renda fixa conseguiu surfar essa alta da renda variável melhor. E quem tinha uma exposição menor não conseguiu surfar essa alta da renda variável tão forte. Isso também acontece no contrário. Então, quando você tem um mês que a renda variável puxa para baixo, por exemplo, é esperado que você tenha essa escadinha também, só que inversa, né? Então a melhor carteira seria a carteira com a maior exposição em renda fixa. E é exatamente isso que a gente espera, que a carteira de 80% de renda fixa tenha uma volatilidade menor, ou seja, ela varie menos. Então a oscilação dela seja uma oscilação menor, tanto para cima quanto para baixo. Uma coisa que é muito legal da gente frisar nessas carteiras de renda fixa, que todas estão positivas nesse ano. Então todas estão ali tendo um desempenho excelente. Quando você compara isso com o CDI, que também não é o certo, mas quando você compara com outros benchmarks, você tem um desempenho excelente nas carteiras. E é legal de ver que a gente não consegue também ter essa escadinha no desempenho no ano. Então a gente tem ali 80% de renda fixa com 8,76% no ano, a de 20% com 10,16%, e a melhor de todas é a de 50% de renda fixa, que está ali com 16,07%. E a melhor de todas é a de 50%, que está ali com 16,07%. Ela conseguiu equilibrar melhor essa questão da renda fixa com a renda variável, que teve um ano conturbado, vamos colocar assim, né? E para fechar, a gente tem os destaques do mês. Então a Recover teve uma alta ali forte em BR Foods, né, BRFS3, uma alta de 31,29%. É uma empresa multinacional do setor de alimentos, né? E também a Recovery também teve um mês muito bom, foi Itube. Então o Itaú teve uma alta ali de 21,64%. Já no campo negativo, a gente trouxe dois destaques aqui, que foi a Best Five, que trouxe a Fleury como ativo, que teve uma baixa pequena de 2,89%, mas no mês de alta é um desempenho relativo ruim. Fleury é uma empresa do setor de saúde, provavelmente vem ali de uma alta no ano. E no outro destaque, a gente trouxe a VEG, que estava com exposição ali na renda Darwin, uma baixa de 2,98%, que também não é nada absurdo, é super normal você ter uma baixa de 2,98%, mas no mês que o Ibovespa está subindo 16%, 15%, é um desempenho relativo ruim. E nem precisa falar muito da VEG, né? Então a VEG todo mundo já conhece muito bem, é uma empresa multinacional que basicamente atua em componentes elétricos, principalmente motores elétricos. Bom, de dezembro, o que a gente vê até esse dia é uma alta, o Ibovespa continuou surfando essa alta, não tão expressiva ainda como o mês de novembro, mas ainda muita incerteza sobre a vacina, sobre a eficácia da vacina, sobre a capacidade de distribuição, sobre como que os mercados vão reagir a essa volta do crescimento, a essa volta da economia. No Brasil, a gente fica muito de olho no teto de gastos, a gente fica muito de olho na inflação e fechar o ano aí com chave de ouro. Pessoal, muito obrigado a todos. Bons investimentos. E lembrando, Smart Invest é 100% longo prazo. Esse vídeo aqui é simplesmente para a gente acompanhar mensalmente o desempenho das carteiras, mas não quer dizer absolutamente nada. Abraço!